Olá pessoal, esse vídeo é o vídeo de continuação do tema Aspectos Organizacionais do Direito em uma Perspectiva Histórica. No vídeo anterior, nós fechamos o primeiro ponto, que era em relação às fases de organização do campo jurídico no Brasil colonial, e agora passamos para o segundo ponto, que era o perfil desejado do ouvidor, né? Ou qual que era o perfil de sujeito que tornava-se um ouvidor, que tornava-se um juiz nesse momento histórico que nós estamos estudando. E esse magistrado, ele tinha que cumprir alguns requisitos que eram colocados pela coroa portuguesa. O que eu posso dizer para vocês de antemão? Que esse magistrado, pelo menos no início da história da colonização brasileira, ele vai ser majoritariamente português, né? Seja pela proximidade da coroa, seja pela formação, seja mesmo pelo perfil ideológico ou pela identificação com o poder político português. Contudo, a partir do século XVIII em especial, percebe-se um crescimento cada vez maior de brasileiros ocupando esses cargos de magistratura. Em regra, né, o magistrado de origem portuguesa, ele já vinha de uma descendência ou de outros juízes, ou de pessoas reconhecidas socialmente como grandes intelectuais, grandes pensadores, isto é, já vinham de uma elite econômica e intelectual. Aqui no Brasil, a regra é que esses magistrados eles venham da fazenda, né? Venham do latifúndio, sejam descendentes aí dos grandes fazendeiros. Até porque, numa sociedade tão desigual e escravagista como a nossa, só tinham condições de fato de ir para Portugal para estudar quem era descendente fazendeiro, que eram as elites econômicas nesse momento histórico. Além disso, era uma condição para ser juiz, imposta pela coroa portuguesa, que esse juiz ele tivesse uma ideologia que era a ideologia vista como a adequada pela coroa portuguesa. E como que ela garantia isso? Exigindo que todo o potencial magistrado estudasse na faculdade de Coimbra. Então ela não aceitava, para adentrar a magistratura portuguesa, que as pessoas tivessem formação em outros lugares, tinha que ser na faculdade de Coimbra. E um terceiro ponto é que esse magistrado, seja português, seja brasileiro, ele deveria jurar lealdade à coroa portuguesa, né? Então, não só pelo campo da educação, em que no processo de formação do jurista, ele aprendia, né, a valorizar, a reconhecer, a legitimar a coroa portuguesa como o melhor modelo político, e de fato nessa ideia de lealdade à coroa portuguesa, mas também, uma vez inserido, né, no corpo de ouvidores, esse juiz ele acabava obtendo vantagens, acabava obtendo privilégios à medida que se posicionasse favoravelmente à coroa portuguesa. Então, por exemplo, um juiz recém-inserido, né, na magistratura, ele era levado, ele era direcionado a exercer sua atividade em regiões que não eram muito estimadas, né, ou bem estimadas. Por exemplo, o próprio Brasil. Então, o magistrado, antes de ir para Portugal, ele tinha que ir para as colônias, e à medida que ele fosse avançando, né, que ele fosse ganhando experiência, ele ia se aproximando da metrópole, da capital. E aí, o que acontece? Se esse indivíduo, por exemplo, desse muitas decisões contrárias à coroa portuguesa, a chance dele conseguir uma promoção, uma chance dele ficar mais próximo de casa, voltar para Portugal, diminuía. Então, era uma forma de coagir esses magistrados a sempre adotarem um posicionamento pró-coroa nas causas em que a coroa portuguesa tivesse algum interesse, seja ele mais imediato, seja ele indireto. Então, basicamente, o perfil é esse, né? Vindo de uma elite que visse na monarquia, no absolutismo, no rei, a principal forma de governo, e que aceitasse, né,
ter o exercício da sua atividade jurisdicional, judiciária, com um mínimo de autonomia e liberdade, né? Algo que, posteriormente, por exemplo, na nossa Constituição atual, de 1988, tenta-se evitar, né? Dando determinadas características, algumas prerrogativas ao juiz para que ele possa exercer sua atividade com um grau de autonomia maior. Então, esse é o segundo ponto que está ligado ao perfil do magistrado. O terceiro ponto, que está ligado ao acesso à magistratura. E aqui a coroa portuguesa impunha para aqueles que eram desejosos aí ocupar um cargo de magistrado, que cumprissem 3 grandes aspectos ou 3 grandes requisitos. O primeiro requisito, e aí eu vou seguir na ordem do Volckmer, seria um requisito de perfil socioeconômico e racial. Qual que é a ideia aqui do perfil socioeconômico? Então, você tinha, para ocupar a magistratura, você tinha que ter, digamos assim, um lugar de prestígio na sociedade, né? Ser filho de famílias tradicionais, né? Ter os pais que ocupassem cargos de destaque, tivessem um reconhecimento social, né? Não se aceitava, por exemplo, que a pessoa, por mais inteligente que fosse descendente de comerciantes. E por que existia essa vedação ao comerciante, ao descendente de comerciante? Porque a atividade de comércio, nesse momento histórico, era vista como uma atividade inferior, como uma atividade de baixo valor. Até porque, né, o comerciante, que em outras regiões da Europa, vão ser, digamos assim, o motor das revoluções liberais, né? São os comerciantes aí os protagonistas desse processo. Então, como uma forma de evitar que Portugal passasse por essas revoluções, como outros países como a França passaram, era uma maneira de queimar, né? Então, queimar bem esse comerciante para que ele não tivesse protagonismo, né? Então, ele sempre foi visto de uma maneira muito negativa perante a sociedade. Então, você tinha esse aspecto socioeconômico, né? Que rodeava aí quem quisesse ocupar a magistratura. Um outro aspecto, né, que aí era uma restrição ainda mais rigorosa, que estava ligada à dimensão racial. Então, pessoas tidos como impuros de sangue. Quem eram impuros de sangue? Negros, indígenas, mestiços no geral, não poderiam concorrer à magistratura. Indivíduos não católicos, né, o cristão novo, que era o protestante, também não poderia pleitear uma vaga na magistratura, e mulheres, como vocês podem imaginar, também não poderiam pleitear uma vaga na magistratura. Então, esses grupos, eles já eram automaticamente excluídos, né, de qualquer possibilidade. Não por acaso, quando a gente analisa hoje, por exemplo, o perfil da magistratura brasileira, a gente tem um coeficiente ainda ínfimo de mulheres negras, de negros ocupando esses espaços de poder. A gente tem até um índice maior de mulheres, porém, à medida que a gente vai avançando dentro da magistratura para cargos de maior status, cargos de liderança, etc., a gente vai vendo também uma predominância ou uma supremacia de homens. Então, primeiro, esse aspecto socioeconômico e racial. Um segundo aspecto é o aspecto acadêmico. Então, para você poder ser magistrado no Brasil, era importante, era fundamental, quer dizer, era obrigação, né, um requisito fundamental, estudar na faculdade de Coimbra, e aí você poderia fazer 2 faculdades, ou a faculdade de Direito ou a faculdade de Direito Canônico. Eram admitidas essas 2 graduações. E aí tinha que ser feitas uma dessas 2 na faculdade de Coimbra. Não se aceitava fazer em outra faculdade. E um terceiro aspecto, que vinculado aos outros 2, a gente pode chamar de aspecto profissional, que era a exigência de, uma vez formado, ter exercido a advocacia por pelo menos 2 anos e passar na leitura de bacharéis. O que era a leitura de bacharéis? Basicamente era uma espécie de concurso, né? Não era... eu coloco concurso entre aspas porque não tinha o mesmo rigor que tem o concurso público. Era algo mais fluido, mais maleável, mais subjetivo. Mas tinha que passar por uma espécie de avaliação por
magistrados já ingressados na carreira que avaliavam aquelas pessoas que queriam, então, ingressar e se tornar também magistrados. Cobrava-se conteúdo de direito, mas também cobrava-se outros conteúdos, né? Como matemática, latim, né? Dentre outros critérios também para avaliar um possível candidato. Ok? Então, só recapitulando, a gente tem esses aspectos, tanto socioeconômico e racial, que aí fazer com que essa elite, né, ou que quem tivesse a capacidade de fato de poder ocupar esse cargo era uma elite. Então, pegando esse requisito aí, você já eliminava a maior parte, né, de possíveis interessados, só membros daquele mesmo extrato social que poderia ocupar esse lugar. O perfil acadêmico também é restritivo, não só por uma questão de competência, mas também de poder aquisitivo, né? Somente pensar na ótica de um brasileiro, quem que poderia ir para a Europa no século XVI, XVII, XVIII, para poder estudar em Portugal? Então você tinha que ter um poder aquisitivo muito alto. E também o aspecto profissional, né? Que, pensando isoladamente, não é tão excludente assim, mas pensando de forma integrada com os outros dois requisitos, se tornava muito excludente. Ok, gente? Só uma reflexão a mais. Quando a gente pensa o concurso público hoje, pode soar, assim como a lei de terras pode soar para alguns na questão do acesso à terra no Brasil, como uma evolução, como uma melhoria, como um avanço da entrada, do ingresso de magistrados. Mas não é bem assim. O que os dados nos mostram é que, mesmo mudando o processo seletivo, o perfil da magistratura não mudou. E percebam que isso, portanto, é um sintoma. Sintoma de quê? De que o concurso público, como nós conhecemos hoje para a magistratura, não consegue contemplar as singularidades de todos os candidatos. Então, a gente acaba, mesmo não querendo, eu não acho que seja esse o caso, mas mesmo partindo do pressuposto que não é essa a intenção, a gente acaba excluindo e mantendo, né, os mesmos grupos como potenciais magistrados, com uma exceção ou outra, mas, no geral, é sempre o mesmo grupo que ocupa essas esferas de poder. Eu poderia dizer para vocês que o concurso público hoje ele não seleciona os melhores, né? Mas pelos índices, pelos dados, pelas reflexões, a gente pode chegar à conclusão de que o concurso público hoje ele acaba selecionando os iguais, né? Aquele que tem as mesmas condições materiais, que ocupam o mesmo lugar na sociedade, que acabam ocupando esses espaços de poder, com algumas exceções, como eu disse há pouco para vocês, ok? Um outro ponto, né, que a coroa portuguesa ela colocava no sentido de preservar essa lealdade à coroa, que são as restrições ao ofício. Então a gente passa aí para o quarto ponto. E aí são algumas restrições, como, por exemplo, vedações a casamento, a aquisições de terra, a atividades econômicas outras, e, no mesmo sentido, uma designação temporária no mesmo lugar, né? Então, um juiz, por exemplo, no Brasil, ele nunca ficava no mesmo lugar durante muito tempo, para não criar vínculos afetivos, para não criar raízes, para não criar interesses outros que não os interesses da coroa portuguesa. Então, as vedações, todas elas vinham com esse sentido, né, de tentar preservar o máximo possível aquele perfil do magistrado que eu falei no início dessa videoaula, ok? Vocês podem se perguntar, ela conseguiu? O que eu posso dizer para vocês? Não, ela não conseguiu. Ela pode ter conseguido no primeiro momento, mas o juiz acabava criando ali alternativas, subterfúgios para poder violar essa norma jurídica, né? Inclusive, isso vai gerar, e a gente caminha já para o último ponto, que está ligado ao perfil da prestação jurisdicional, que vai ser, na perspectiva do Volckmer, e muito vinculado ao que a gente já discutiu de carteirada, que a gente já discutiu de cordialidade, que a gente já discutiu de sistema jurídico paralelo, que vai dar o contorno da maneira como o juiz decidia na realidade fática. O que o Volckmer vai mostrar? Que, levando em consideração a conjuntura social brasileira, a gente vai ter dois tipos de perfil de prestação jurisdicional. De um lado, a gente vai ter a relação
que é aquela relação pautada na impessoalidade, quando você não tem um vínculo afetivo com esse juiz, que ele vai chamar de relação burocrática, é quando o juiz julga de acordo com a lei. E as relações primárias, que seriam as relações de cordialidade, na lógica, na terminologia do Sérgio Buarque de Holanda, que é quando você tem um vínculo de pessoalidade, e aí você tem, né, a ideia daquele sistema do direito colonial brasileiro, que acabava ali no judiciário criando um outro direito, né, um direito que fosse conveniente para a parte envolvida e não de acordo com o que era previsto com o ordenamento jurídico brasileiro. Ok, gente? Vocês podem se perguntar, mas e a coroa nisso? A coroa fazia vista grossa, né? Desde que nas causas que ela tivesse envolvida o juiz não desse uma decisão desfavorável, ela se colocava numa situação de vista grossa, até porque também encarar esse problema seria ter que investir, teria que combater, nem sempre era possível a coroa que tinha tantos outros interesses para administrar. E para fechar essa videoaula, o que eu queria dizer para vocês? Percebam que essa composição do judiciário mantém a estratificação social, mantém a lógica colonial, mantém sistemas de privilégios e desigualdades. Então, o judiciário vem com esse argumento de justiça social, mas ele acaba mantendo o status quo. Isso eu estou falando do direito colonial, mas a gente também, de alguma forma, pode fazer links plausíveis com o judiciário da atualidade. Né? A gente não conseguiu, dentro daquela lógica que eu sempre falo com vocês, né? Somos um país republicano, mas de mentalidade colonial, isso também se aplica ao poder judiciário. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenha alguma dúvida, vocês podem me perguntar nas atividades de fórum e eu estarei à disposição de vocês. Muito obrigado por me assistirem a mais essa videoaula. Até a próxima!